Rafael Rocha. Professor Rafael, mais uma vez, estou muito satisfeito com a sua presença. É honorável demais para mim recebê-lo aqui na Arena Apologética, tendo em vista que você é um renomado professor de grego, de hebraico, capaz, competente e atua com muita excelência nessa área. Então, seja bem-vindo ao canal Arena Apologética. Boa noite. Mais uma vez. Boa noite. Bom, o fato de eu estar aqui hoje, né, no canal Arena Apologética, eu também quero dizer que eu tenho carinho pelo Rubens Querubim como pessoa, né? Como pessoa. A minha divergência com o Rubens, é Sim, uma divergência meramente acadêmica, tá? Isso aí, eu sei. nem os 5 dedos das nossas mãos são iguais, tá? Então Claro. a gente, né, até a nossa esposa não concorda com a gente, que convive com a gente 24 horas, quanto mais no mundo acadêmico, né? Você É sabe verdade. que não é verdade? Então, eu quero dizer que não tem nada pessoal, não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para detratar, depreciar, diminuir ninguém. Eu não sofro, eu não sei se pelo fato de eu ter um posicionamento meio aguerrido, sou muito veemente na minha fala às vezes, eu sou interpretado de forma equivocada por muitas pessoas como arrogante, prepotente, soberbo, altivo, querendo ser adorado como o maior teólogo do planeta, como o maior linguista. Não, jamais, eu estou ficando velho para essas coisas, eu não estou aí para isso. Mas é porque o Newton mandou para mim e disse assim, professor, avalie esses áudios aí do Rubens Querubim, me diz o que é que o senhor acha, existe explicação gramatical que possa contrariar essa fala do Rubens Querubim, ou ele na fala dele está correto, e é justamente dentro da fala daquilo que ele expôs, eu vou comentar, entendeu? E Uhum. vou aqui expor o conhecimento que, obviamente, eu tenho de gramática, de grego, de sintaxe das línguas, e aí a gente vai analisar aí os áudios Uhum. dele, não do ponto de vista pessoal, tá? Não estou aqui para desrespeitar a fé de ninguém, mas do ponto de vista linguístico, né? Bíblico, Uhum. exegético. Então a gente vai estar aqui falando. Eu queria que o Elton soltasse aí, acho que aqueles 2 primeiros áudios, aí eu ia comentar os 2 primeiros áudios do Rubens, depois eu comento os outros áudios restantes. Maravilha. Então vou tentar pegar aqui, gente. Tô fazendo, ainda estou no processo de download, são muitos áudios. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áudios. Vai falando aí, professor Rafael, que eu já baixei 4, no instante eu baixo os outros 4 aqui, já fica tudo certinho. Pode ir falando aí com o público aí. Não, mas o público precisa ouvir os áudios, em cima dos áudios eu vou comentar, entendeu? Eles Certo, precisam ouvir os áudios que eu vou comentar. certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou baixando aqui na ordem, gente. Aí eu tenho que baixar organizadamente para não perder, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao vivo, gente. Aqui é ao vivo, é em tempo real. A live não é gravada. A gente trabalha ao vivo. Olha, não é fácil você fazer trabalhos ao vivo, né? Como nós fazemos aqui. Espero que tenha dado certo agora. Aqui. Enquanto Beleza. o Elton organiza, eu quero dizer que durante muito tempo atrás, no grupo Refúgio Teológico Top, eu debati com o Rubens Querubim. Debati sobre o fato de Jesus ser criado, não ser criado, Colossenses 1,15. Inclusive, eu tenho um livro agora chamado A Exegese de Colossenses 1,15, uma refutação contra as doutrinas das testemunhas de Jeová. Eu também tenho um livro chamado Trindade no Antigo Testamento, uma análise hebraica e linguística da Trindade no Antigo Testamento. Eu também tenho um outro livro, né, que é Pós-Tribulacionismo como a única verdade escatológica. Essa aí é uma pérola que não tem como, porque eu vou abordar dentro do hebraico e do grego, e é uma obra completa sobre o pós-tribulacionismo em todos os textos. Então, a gente tem essas obras aí, obviamente, a gente vai acionar todo mundo aí aqui no canal Arena Apologética, quando essas obras já de fato tiverem aí sendo já lançadas aí no final desse ano. Uma vai ser lançada agora, dia 25 de dezembro, as demais vão ser no começo do ano que vem, mas já estão praticamente concluídas essas obras e eu estarei lançando no mercado aí, beleza, pessoal? Só avisando aí que a gente já tem esse trabalho publicado. Maravilha. E aí, vamos
Pode falar. E aí, Elton, conseguiu Consegui, os áudios? Sim, peguei os áudios, estão todos aqui no ponto. Eu vou Isso, compartilhar a solta o primeiro. tela para mim já mostrar Isso, aqui os áudios, aqui pescando aqui. É esse aqui, certo. vamos lá. Aí está o primeiro. Aqui, de jeito nenhum, você coloca Deus com letra maiúscula, porque Theos, em João capítulo 1, versículo 1, parte C, é um predicativo. Predicativo é o quê? É uma qualidade que se dá ao sujeito. Tá. Na fala dele diz que de jeito nenhum se coloca teós com letra maiúscula. Veja bem, pessoal. Coloca de novo aí, Elton. Pois não, vamos ouvir mais uma vez. Aqui, de jeito nenhum, você coloca Deus com letra maiúscula, porque Theos, em João Muda capítulo 1, agora. versículo 1, parte C, é um Aumentar acho que todo o volume. predicativo. Predicativo é o quê? É uma qualidade que se dá ao sujeito. Deu certo? Conseguiu ouvir? Isso. Beleza. Coloca o segundo áudio, Elton. Ok, Segundo. agora vamos tentar pegar aqui o segundo. É um processo que não é tão lento, não é tão rápido, porque áudio é diferente de vídeo, né? Isso. Vamos aqui pescar, ver se consegue ouvir. Então, os que defendem que ali é Deus com letra maiúscula, Deixa eu compartilhar para garantir que todo mundo possa estar ouvindo. Arquivo, slide. Vai ter que ser assim mesmo. Então aqui está o próximo. Então, compartilhar. eles primeiro não sabem. Então, os que defendem que ali é Deus com letra maiúscula, eles primeiro não sabem nem gramática. Está fora de si, é um trinitário, é uma pessoa religiosa, ou até tem algum problema, talvez, um subgrupo de esquizofrenia, sei lá, ou paranoia, ou se não conhece realmente o grego. Porque onde que você vai dizer que Deus com letra maiúscula é a tradução certa, ao mesmo tempo admitindo que ali é um predicativo do sujeito? Se é um predicativo, então é algo que se fala do sujeito no sentido qualificativo. Então, ali não tem nada de colocar Deus com letra maiúscula. Tanto é isso que muitos pesquisadores mais recentemente têm optado pela tradução. E a palavra era divina. O que semanticamente não muda em nada se dissermos que a palavra era um Deus. É a mesma coisa. Ok. Coloco mais algum? Não, beleza, Elton. Agora eu queria que você compartilhasse aí o meu computador, tá? Eu coloquei aí compartilhar o computador. Meu computador está na tela. E aí eu vou agora colocar para vocês aqui. Bom, pessoal, aqui está o meu software bíblico BibleWorks 10. E no meu BibleWorks 10, que é o melhor programa de manuscritologia do mundo, que eu considero, eu tenho aqui João 1:1 em uncial, tá? Eu tenho aqui o Codex Vaticanus. Então eu tenho aqui Enarrei Rologos, Kai Rologos, em proston theon, Kai Theos, em Rologos. Eu vou colocar aqui, eu vou aumentar, tá? Olha aí, pessoal, aqui uncial. Eu vou colocar aqui, eu vou aumentar em 300% para você ver aqui ao vivo, como se encontra a palavra teos no uncial, tá? Eu vou colocar aqui a palavra teos no uncial. Veja bem, aqui está. Olha aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui teos, como é que ela está no uncial, tá? Eu aumentei aqui 300%. Aí. Tá aqui, pessoal, ó. Teos. Essa aqui, nós temos aqui o teta e, né, o sigma. E em cima nós temos aquele traço do uncial. Isso aqui nós temos aqui um sigma lunar, né, por assim dizer, uncial. E nós temos aqui o chamado nomina sacra. É o nome sagrado. É engraçado, né, Elton, que o uncial colocou o teos dessa forma, em um aspecto de nomina sacra para o logos. Isso no uncial. Uhum. Eu estou colocando isso porque ele disse que o professor de grego não pode provar que o teos pode ser traduzido de forma maiúscula na tradução em português. Não, Elton, deixa aqui o computador mesmo, Tá. O meu aqui. Agora eu vou tirar e vou colocar aqui o minúsculo, tá? Todos os minúsculos aqui. Esse aqui, pessoal, deixa eu só colocar aqui na análise.
Esse aqui é o minúsculo do Códex Vaticanos, é o primeiro que eu tenho. O segundo é o minúsculo do Códex Sinaíticos, o terceiro é o minúsculo do Códex Alexandrinos, e o terceiro é o minúsculo de Beza. Veja bem, vocês estão vendo aqui tanto a forma acusativa de theon, olha aí eu grifando de azul, theon, a forma acusativa, como a forma nominativa theos, estão em maiúsculo, mesmo nos textos gregos minúsculos. Vocês estão vendo a nomina sacra? Então, dizer que não se pode traduzir theos para maiúsculo, nós já temos um problema aqui. Nós já temos um problema. Por quê? Porque a nomina sacra em um manuscrito, seja minúsculo, seja unicial, ele já é o destaque, Elton. Você que é professor de grego, especialista também, um professor que eu respeito muito em grego, você sabe que é o destaque do nome sagrado em um determinado texto grego. Então, veja bem, Elton. Você sabe que a nomina sacra é o destaque do nome sagrado em um determinado manuscrito. Ora, é engraçado que, enquanto os manuscritos minúsculos e unciais destacam o theos como nome sagrado, a gente percebe que na tradução da TNM, o Deus ali não fica maiúsculo como a gente tem aqui. Fica minúsculo, um Deus, um Deus. Agora, veja bem, aqui é o primeiro problema, Aí qual foi o argumento dele? Não, tem que ser traduzido um Deus, porque ali está fazendo uma função de predicativo do sujeito. Ora, a gente sabe que tanto no hebraico quanto no grego não existe artigo indefinido. Não existe. Não existe. O que existe são artigos indefinidos implícitos no substantivo quando ele tem a ausência de artigo definido. Então, nós temos theos, ele não tem aqui o artigo definido, e quando ele está sozinho, geralmente ele deveria estar de forma implícita com o artigo indefinido. Por isso que poderia ficar um Deus. Mas, como diz o professor Euler Lopes, que inclusive chega a defender uma tradição que muitos não concordam, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino, né? Que essa tradução o professor Euler Lopes gosta de traduzir. Eu acho também interessante essa tradução. Mas o fato de ter a ausência do artigo definido para o theos não indica que esse substantivo possa ser traduzido como um Deus, tá? Um Deus. E ainda mais fazer com que esse theos seja traduzido com D no diminutivo. Então nós temos esse primeiro problema. Então, eu acho que, se for assim, por exemplo, nós vamos ter um problema para todos vocês que são testemunhas de Jeová que me assistem. Veja bem, pessoal, no hebraico, eu vou colocar agora aqui, no hebraico não existe artigo indefinido. Só existe artigo definido no hebraico como no grego, tá, Elton? Uhum. Então, eu vou colocar aqui o texto hebraico agora porque tanto em Gênesis, tanto em João 1:1, o artigo ali pode ser, de fato, pela ausência do artigo definido, o theos pode ser um Deus, mas aí nós vamos ter um problema. Porque aqui no Shemá de Deuteronômio 6:4, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, beleza. Eu tenho tanto aqui o Leningrado, como eu tenho também a BHS. Na BHS, que está aqui, pessoal, aqui, ó, grifada de azul, está assim, ó. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um Deus, o Senhor é um. Veja bem, o Echad aqui, segundo o doutor Oswaldo Cardoso Pinto, que é um perito gramático de sintaxe avançada de hebraico, inclusive eu tenho aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui para vocês não dizerem que eu estou evitando a minha cabeça, tá? Tá aqui, ó. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Eu vou dar a página agora aqui. Na página ele diz que o Echad pode fazer uma função aqui de adjunto adnominal, tá? Vou dar a página para vocês procurarem em casa. Só procurar aqui ele falando do Echad.
tá? O artigo, esse ERAD, ele pode fazer esta função de adjunto adnominal. Já o Bruce Walter, na introdução à sintaxe avançada de hebraico, ele diz que o ERAD ali pode fazer função de predicativo do sujeito. Mas, independentemente de ser predicativo do sujeito ou adjunto adnominal, tá? O importante saber é que nós temos o ERAD fazendo uma função de artigo indefinido e não somente de um numeral cardinal indivisível, tá? Nós temos o ERAD fazendo uma função de numeral cardinal indivisível. Sim, sim. Nós temos o ERAD fazendo o segundo aqui, ó, tá? Sintaxe. Qual é a página, professor? É a página 43. Olha aqui. Tá, pessoal? Olha aqui, ó. O ERAD aqui grifado, eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá? O numeral, deixa eu colocar aqui, ficar mais. Aí, ó. O numeral 1 funciona como adjetivo com função de adjunto adnominal. E veja que os gramáticos não são unânimes. Os gramáticos não são unânimes na página 43. Enquanto ele diz que adjunto adnominal, Bruce Walter, na outra gramática de introdução à sintaxe hebraica, diz que é predicativo do sujeito. Beleza, você vai ter que analisar toda a estrutura sintática do verso 4. Mas, e aí, o que é que nós temos? Nós temos o ERAD como numeral cardinal indivisível, nós temos o ERAD como adjunta adnominal por uma possibilidade sintática possível, nós temos o ERAD como predicativo do sujeito, dando uma ideia de qualidade ao Eloheinu, tá? Ao tetagrama. O tetagrama é 1, tá? Shema Israel, Adonai Eloheinu. O tetagrama é 1, né? Adonai Echad. Eu falo mais aquela pronúncia mais judaica, né? Não chamo Yahvé, ou Yehová Echad, não. Então, veja bem, segundo uma gramática de Alain Perros e outras gramáticas uma gramática também, deixa eu pegar aqui, tem a gramática de Alain Perros, tem a gramática de Bruce, a gramática de Futato. Na gramática de Futato, procure aqui a gramática de Futato. Na gramática de Futato, Elton, tem uma pérola sobre esse ERAD de Deuteronômio 6.4. Sabe o que ele diz, Elton? Que o ERAD pode fazer uma função de artigo indefinido na gramática de Futato. Procure aí a gramática de hebraico de Futato, quando o ERAD pode fazer uma função de artigo indefinido. O que é que o senhor quer dizer com isso, professor Rafael? Que também, da forma como eles tentam diminuir Jesus, Elton, em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. É possível também dizer que Deus Pai é um dentre todos os panteões das divindades cananéias que precisavam ser. Porque o que é que o contexto quer dizer aqui? Ó? Aqui sim, nós vamos ter um problema em chamar de Deuteronômio 6.4. Quando você pega o contexto de Deuteronômio 6, você percebe que Deus, ele está dizendo que ele é o único Deus verdadeiro em detrimento a todos os demais deuses do panteão cananeu, correto? Por isso que ele se destaca como um único Deus. Só que também, pelo fato dele ser um Deus dentre os demais deuses do panteão cananeu, a gramática de Futato diz que o ERAD também pode ser aplicado como um artigo indefinido. Então, nós também temos aqui uma tradução possível, segundo a exposição de Futato. Ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um Deus. E aí? E aí, TJ? E aí, você que é defensor da TNM, como é que a gente fica? Se você diminuir o filho em João 1:1, você vai ter que diminuir o pai em Deuteronômio 6.4. E em Deuteronômio 6.4, nós temos Deus sendo enaltecido no ato de sua revelação pessoal sobre o povo de Israel contra todos os demais falsos deuses. Em João 1, você já não tem essa questão, Elton. Já não tem questão. Você sabe, Elton, que o substantivo teós, lá de Atos dos Apóstolos, né, quando Paulo estava lá diante daquele panteão grego, aquela divindade, aí a palavra teós em Atos aparece como um Deus. Ali sim. Sabe o que é que está faltando, pessoal? Uma análise do campo semântico. O que é o campo semântico? O campo semântico é um campo onde vai
se expor a verdadeira definição da ideia que se quer propor, aqui no caso, do termo teós. Então, você tem que pegar o termo teós e analisar o campo semântico, porque é o contexto que também define a aplicabilidade e a definição de um termo, não é só o léxico. O léxico só dá classificações gramaticais de palavras soltas, mas aqui nós estamos no campo semântico, analisando um termo aplicado dentro de uma estrutura sintática, para se chegar à melhor ideia, ou à melhor proposta que esse termo teós quer propor, tanto quanto o tetagrama. Então, Elton, nós temos aqui em Deuteronômio 6,4 também, se a gente for trabalhar Deuteronômio 6,4 com a mesma mentalidade TJ, com a mesma mentalidade das testemunhas de Jeová, nós vamos também colocar Deus no Deuteronômio 6,4 como um Deus, tanto quanto Jesus também é o Logos como um Deus em João 1,1. Bom, pessoal, isso está correto? Não, não está correto. Não está correto fazer esse tipo de percepção. Eu coloquei para vocês, se eu fosse fazer, eu também tinha a possibilidade gramatical do termo errado como artigo indefinido definido por Futato, pela gramática de Futato. Então, eu tenho uma possibilidade de fazer Deus, o Deus Pai de Deuteronômio 6,4, se tornar um Deus, tanto quanto eles fizeram a mesma coisa com João 1,1 acerca do Logos, que é o Cristo. Então, nós já temos um problema aqui. Eu já quero dizer para vocês que esse tipo de interpretação gramatical ele não é séria. Professor, é correto dizer que Deus é um Deus? Não, é que Deus é um, é outra coisa, tá? Uma coisa é você dizer que é um Deus, outra coisa é você dizer que Deus é um. Entenda-me, porque depois, se eu não explicar isso aqui, o professor Rafael Rocha foi lá na Arena Apologética e manipulou a gramática do hebraico e disse que Deus era um Deus. Um Deus. Não, eu estou dizendo que se eu pegar a palavra isolada do errade, pela mera classificação da definição de um artigo indefinido possível, ela pode ser também aplicada como artigo indefinido possível, tá? Então, eu posso também, isolando o errade, eu também posso fazer o que eles fazem com o isolamento do teósel. É isso que eu quero dizer. Tá dando para entender, ou tá confuso? Não, você como professor de grego, eu estou entendendo. Gramaticamente, você está entendendo? Seu discurso está muito bom, está muito bom. Eu estou entendendo. Beleza, porque eu vou só ressaltar ser um tanto que redundante. Uma coisa é você dizer um Deus, outra coisa é você dizer Deus é um. Exato. Tá? Sim. Deus é um. Então não confunda as coisas. Eu só estou dizendo que se eu fosse usar tendenciosamente a gramática para defender uma coisa, é complicado. É muito complicado. Mas agora eu vou pegar aqui o texto, coloca os outros áudios que ele vai citar João 1,1 em hebraico, Elton. Aí eu queria muito que você... Ok. Vamos pescar aqui os próximos áudios. Deixa eu ver aqui o áudio 3, a partir do 3 agora. Deixa eu abrir o áudio e aí eu peço Curiosamente, o programa buscar aqui. Deixa eu ver aqui, é o áudio, compartilhar a tela. Eu venho aqui. Deixa eu vir aqui. Pronto. Aí está. Saltando. Curiosamente, o manuscrito copta, ele fala exatamente isso. O manuscrito copta é um idioma que era língua viva nos dias que os apóstolos ainda estavam vivos. O apóstolo João, por exemplo. O copta já era uma língua vigente e se tornou uma língua muito mais conhecida nos séculos que se seguiram, nos 2 séculos após a morte do apóstolo João. Era usado na região ali do Egito. E em copta existem manuscritos coptas do século III, alguns são cópias até de manuscritos mais antigos do século II, em que a palavra era um Deus, é a forma como é vertido, João 1, parte C. No tempo em que o grego koiné ainda era vigente. E quem foi traduzir para o copta é porque entendia o grego, até porque Alexandria falava grego koiné. Era a língua oficial do Império Romano e uma língua internacional, inclusive em Alexandria, no Egito. Então não tem essa de dizer que Jesus é o Deus com letra maiúscula em João capítulo 1, versículo 1, parte C, porque ali o copta diz que ele era um Deus, uma versão da Bíblia de 1800 quase, 1800 anos atrás. Ok. Pode comentar.
Beleza, passe agora os outros demais áudios, que ele vai entrar, ele vai fazer uma citação de João 1 na Bíblia. Passe agora os outros demais. Ainda ao... Ok, pescando aqui o áudio de número 4, compartilhando a tela. Ainda ao texto de João, capítulo 1, o texto fala em arquei, no princípio, estava sendo hologos, a palavra. Kai hologos, e a palavra, ou Jesus, prostonteon, estava com o Deus. Aqui o Deus é Jeová. Como é que ele está com Jeová e ele é o próprio Jeová? Olha só, isso não é lógico, não é coerente, e a Bíblia diz que tem que adorar Deus com lógica, né? Romanos 12:1. Logikos, em grego, lógica, coerência, razão. Passe o outro áudio, Elton. Passa o outro. Vamos lá. Ok. Vamos para o áudio de número 5. Apóstolo João. Compartilhando aqui a tela agora, para que todos possam ouvir. Se eu não compartilhar a tela, aqui está. O apóstolo João, que escreveu João capítulo 1, versículo 1, na parte C, ele era judeu e evidentemente que ele colocou Elohim ali na sua versão em hebraico, obviamente que ele deve ter escrito em hebraico e falado hebraico e pensado em hebraico. E em hebraico ali ficaria Ha-Elohim na parte B do versículo e Elohim no final. O que não prova que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque Elohim é um substantivo de uso comum. A palavra Deus em hebraico a gente fala Elohim. E um Deus a gente fala Elohim também. Então, obviamente que o texto original, na mente do apóstolo, é Elohim Hayah Hadavar. E a palavra era um Deus. Pois é assim que se fala um Deus em hebraico. Ok. Quer comentar ou ler o próximo áudio? Áudio número 6. Beleza. Então, os que... O áudio. Não, tá bom. Beleza. Tá. Até aí eu vou comentar. Agora, compartilha a tela do meu computador, El. Beleza. Pronto. Bom, agora eu vou colocar para todos os internautas o texto hebraico que eu estou grifando de azul agora aqui, ó, pessoal. O texto hebraico de João 1:1, tá? Esse aqui é o texto hebraico de João 1:1, que diz assim: Bereshit Hayah Hadavah Vehayah Vehadavah Hayah Et Ha Elohim Ve Elohim Hayah Hadavah. Vou repetir. Bereshit Hayah Hadavah. No princípio era a palavra. Vehadavah Hayah Et Ha Elohim. E a palavra era Deus. Ve Elohim Hayah Hadavah. E Deus era o quê? A palavra. Agora aqui que o bicho pega, meu irmão. Aqui o negócio vai pegar. Por quê? Porque no hebraico, essa conjunção aqui, ó, que eu vou grifar de azul, essa conjunção V, esse vav conjuntivo, ele está ligando, El. Você está me ouvindo aí, El? Sim, estou ouvindo. Esse vav aqui, conjuntivo, ele está ligando esse substantivo Elohim, ele está ligando esse substantivo Elohim com esse outro substantivo Elohim. Caso alguém não saiba qual a função de uma conjunção, é não só ligar orações, mas ligar substantivos, tá? Ligar orações e substantivos. Então, veja aqui uma coisa. Olha aí como é interessante. Aqui já começa a discorrer a possibilidade, de fato, do Logos não ser um Deus, mas ser o próprio Deus, tá? Então, cara, eu tô quase falando em línguas aqui, porque eu também sou pentecostal. Mas a conjunção... o vav conjuntivo, ele está ligando... Olha, nós temos aqui, antes desse vav, nós temos aqui o et, que é uma preposição indicador de objeto direto,
nós temos aqui o artigo definido, né? Ra Elohim, et Ra Elohim, ou seja, é o equivalente aqui, Elton, do tom teon, tá? Tom teon. O et é o equivalente do tom. Essa preposição et, de indicador de objeto direto hebraico, ele é equivalente ao tom, tá? E nós temos aqui o teon no acusativo na nomina sacra, e também nós temos aqui Ra Elohim. Só que essa conjunção aqui, ela também é equivalente no grego à conjunção kai, que está aqui embaixo, ó. Então, veja bem, essa conjunção kai, ela não está só ligando orações, mas está ligando substantivos. Está ligando substantivo. Ela está ligando substantivo acusativo com substantivo nominativo, tá? Então, é muito interessante essa percepção de saber que o teos era tom teon. Quem era o teos? Quem era o logos? O logos era o teos, que era o quê? O tom teon. Então, nós temos aqui essa questão, tá? Essa questão aqui, ela também deve ser analisada pelos gramáticos da TNM, tá? Então, nós temos aqui Bereshit, Hayah, Hadavah, Ve-Hadavah, Hayah, Et Elohim, Ve-Elohim, Hayah, Hadavah, tá? Então, nós temos aqui esse verbo conjuntivo, ligando não só a oração, mas ligando, porque nós temos a parte C do verso 1, né, El? Uhum. Que é o Kai Teos em Rologos, é a parte C. Mas esse Kai aí, El, esse Kai, essa conjunção, esse, no princípio, era a palavra, e a palavra, veja aqui que nós temos aqui, ó, um estado de ligação, tá? Enarre em Rologos, nós temos o Kai. Sim. E Kai. Olha aí, nós temos aqui outro Kai, tá? Nós temos outro Kai, nós temos dois Kai que ligando, fazendo o processo de conexão. No princípio era o verbo e o que era esse verbo? O que era esse verbo? No princípio era o verbo e o verbo, o quê? Estava com Deus. Estava com Deus. E esse e o quê? E Deus era o quê? Era Deus. E a palavra? Kai Teos em Rologos. Kai Teos em Rologos. E Deus. Se a gente não for fazer uma tradução inversa, se a gente dizer e Deus e o Logos era Deus, nós podemos também dizer e Deus era o Logos, tá? Também ninguém vai querer traduzir dessa forma, colocar e Deus era um Logos, tá? Ninguém vai querer fazer isso aí, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a conjunção Kai. O que é que eu queria provar? Eu queria provar que, inclusive, no verbo raiar, deixa eu explicar uma coisa sobre o verbo raiar. O verbo raiar era e o verbo verraiar veio a ser, entendeu, El? Se nós tivéssemos aqui um outro vav desse aqui, ó, um outro vav desse na frente do raiar aqui de azul, verraiar, então nós teríamos uma tradução assim, Bereshit, Hayah, Hadavah, no princípio era a palavra, Ve-Hadavah, Hayah, Et Elohim. E a palavra estava com Deus. Ve-Elohim, Ve-Hayah. E a palavra veio a ser Hadavah, né? Ve-Elohim, Ve-Hadavah, Ve-Hayah, Hadavah. E Deus veio ser a palavra, ou a palavra veio a ser Deus. Não tem aqui o ver raiar, mas de fato tem aqui a construção do perfeito, quando a ação foi concluída, tá? Então, se nós tivéssemos o ver raiar, nós teríamos aqui uma construção imperfeita. E nós temos aqui a construção perfeita. Então, veja bem, o que é que eu quero dizer com isso? Tanto no hebraico quanto no grego, conectam o teon, por causa da conjunção Kai, vou pegar o grego aqui, que é mais a área do Elton. A conjunção Kai, todo o tempo ela está fazendo o processo de ligação, Elton. Isso. E não de desassociação. Exato. A conjunção Kai, Elton, ela está fazendo uma função de conjunção aditiva, subordinativa e não de adversativa. Exato. Exato? Sim. Então nós temos uma conjunção fazendo aqui uma função subordinativa.
e não a adversativa. Esse que é o problema. Então, se eu tenho cai fazendo uma função subordinativa, ele está subordinando o teós da parte C ao tom teon da parte B. Entendeu? E nós temos, obviamente, o logos e... É a conjunção aditiva, não? É uma conjunção aditiva. Ela faz uma função aditiva e não disjuntiva. Porque tem conjunções que também fazem uma função disjuntiva, entendeu? Sim, sim. Oração. Entendeu? Sim, sim. Então, essa conjunção cai fazendo uma função aditiva subordinativa, subordinando aí a parte A, a parte B e a parte C, ou a parte C às outras partes que o antecede, entendeu? Então, não tem como dizer que o logos, de fato, não era o tom teon, tá? O logos, rologos, que era Deus, e que Deus esse Deus era o tom teon, Então, por quê? Porque a conjunção cai, ela liga substantivos e não só orações. Eu vou repetir, pessoal. As conjunções, elas podem ligar não só orações, não só de forma aditiva, elas têm conjunções, inclusive, de forma adversativa, também fazendo uma função disjuntiva, mas ela tem também a função subordinativa e aditiva, que é o caso aqui, ligando o teós a tom teon. Embora o teós não tenha um artigo que o define, mas pela conjunção cai, ele está ligado ao teon, que foi definido pelo artigo no acusativo tom teon. Entendeu, Elton? Sim, então, entendi a proposta. Isso aqui é uma possibilidade de se fazer uma análise sintática de João 1:1. Aqui no hebraico, nós temos aqui a mesma questão. Então pessoal, pode parar de compartilhar a tela, El. Certo. É só uma fala que, com relação aqui, nós temos enrologos. No princípio era a palavra. Isso aqui é uma oração independente. Kai rologos e a palavra em proston theon, estava com Deus. Aqui também é uma oração independente. E a palavra estava com Deus. Kai theos enrologos. Aqui também nós temos uma oração aparentemente independente quando nós percebemos aí a presença das conjunções. Todavia eu estou entendendo que você está vislumbrando aí uma semântica subordinativa, não é isso? Por conta dos links dos períodos, já que estamos numa oração período composto, período, né? Com vários, período 1, A, B, C. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então eles se linkam e eles se complementam, não é isso, professor? Isso. Essa conjunção, ela também pode estar neutralizando essa independência, entendeu? Você falou enarrei rologos, aí você falou período independente, mas ela pode estar subordinando essas estruturas, umas com as outras, entendeu, Elton? Sim, entendi. Adicionando, sim, entendi. Perfeito. Entendeu? Sim. Agora, quando você fala que a questão aí é de forma independente, o que de fato você entende sobre essa questão? O que eu entendo? Você acha que está desassociado uma da outra? Não. Está linkado realmente elementos que se linkam um ao outro, trazendo uma culminação, um alvo, um denominador, que é dizer exatamente a parte C, que é o último período do versículo 1, né? Quando fala kai theos enrologos, que seguindo as regras gramaticais, que theos ali cumpre função predicativa e logos cumpre função substantival, quer dizer, de sujeito da oração, né? Perfeito. Isso mesmo. Certo. A sua apresentação então, tá boa. Eu, porém, não tinha ainda percebido por esse ângulo. Eu não tinha ainda vislumbrado por esse ângulo de compreender aí uma função subordinativa, né? Tendo em vista que as conjunções coordenativas e subordinativas são dois tipos de conjunções que ligam orações ou termos. A diferença entre elas é que as conjunções coordenativas ligam orações independentes, enquanto as orações
subordinativas, quer dizer, as conjunções subordinativas, elas ligam orações dependentes, né? Ou seja, uma depende, mas aí eu entendi a estruturação que você vislumbrou, a forma semântica que você compreende os links através da conjunção que vai linkando, ou seja, no princípio era a palavra. Aí ele vai dar continuidade ao mesmo elemento. E a palavra que foi citada lá na primeira oração, ela estava com Deus. Aí a seguinte oração vai linkar o elemento dizendo ainda acerca da primeira. E a palavra que eu mencionei no primeiro período, esta palavra era Deus. Não é isso? Então, tá muito interessante. Eu não tinha percebido por esse ângulo aí, mas ficou interessante. É isso aí. E não só isso, Elton, mas o próprio substantivo, o theon, ele está linkado ao substantivo theos pela conjunção kai. Sim. Porque ela liga também os dois substantivos, entendeu? Uhum. Ela também faz esse processo. Talvez alguém diga, não, mas o theon está no acusativo indicando o objeto direto da frase, sendo que theos está fazendo uma função de nominativo predicado, tá? Uma função de nominativo predicado. Mas eles estão sim interligados e essa é uma possibilidade, né? Isso é uma ideia possível. Sim. Então, Elton, abre aí a pergunta do chat, vê se alguém tem uma pergunta aí acerca do que foi exposto aqui. Maravilha. E eu acho que isso é bem básico, né, rapaz? Eu nem aprofundei tanto o negócio aqui, mas eu só queria dizer para ele, ou para o Rubens, que estiver nos assistindo agora, que a palavra teós, sim, Rubens, tá? Se você estiver nos assistindo aí com todo carinho e respeito, né? É uma refutação com classe, né? Sem diminuição nenhuma, mas se você estiver nos assistindo, veja que no próprio uncial, o teós, ele está destacado como uma nominataca, como nome sagrado. E aí, como é que a gente faz, Elton? Uhum. Opa, acabou de chegar um superchat aqui, né? Que coisa boa. Tem algumas crianças falando aqui na rua, o professor Rafael Rocha, que só você ouve. Lá eu tô ouvindo. No YouTube ninguém ouve, o áudio é filtrado. Esse microfone aqui capta a voz diretamente para o YouTube e você ouve minha voz pelo microfone da câmera. A qualidade é diferente e o ruído do ambiente você ouve tudo, mas no YouTube lá as pessoas não ouvem não. Eu penso que não é para ouvir não, né? Eu estou usando o filtro de ruído e tudo mais. Muito bem. Só se o filtro de ruído estiver desligado, aí tá ouvindo tudo também. Bem, deixa eu aqui pescar um superchat. Já quero agradecer ao nosso querido Braia Oliveira. Obrigado pelo cincão que ele mandou aí. Ele fala o seguinte, deixa eu só aproximar mais esse monitor, que está um pouco distante. E a visão não é tão legal. João 1,18 mostra que o Logos não é o mesmo Deus que o Pai. São dois deuses diferentes. E a igreja primitiva entendia e ensinava assim. Justino, por exemplo. E ele cita o exemplo que Justino ensinava que havia distinção entre os dois deuses ali, citado em João 1,18. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá nessa referência, você pode abrir a sua Bíblia lá nessa porção bíblica para fazer um comentário em resposta ao nosso querido Braia Oliveira. Braia, muito obrigado pelo cincão, tá? Eu já quero aproveitar também, gente, a pedir a você para contribuir com o canal Arena Apologética, enquanto o professor Rafael Rocha abre aí a sua espada, né? Ele é pentecostal. Maravilha. E aí no topo está fixado o número do Pix da Arena, que por enquanto é o meu CPF, não tive criatividade para fazer algo melhor, mas um dia eu terei. E aí você pode estar ajudando o meu trabalho, tá bom, meu? Daqui a pouco também eu vou ter uma outra live com um ancião, Roberto Gomes, da Testemunha de Jeová. Ele vai estar aqui falando sobre escatologia. Então, se você quiser acompanhar o que o João ancião vai falar sobre o inferno, daqui a pouquinho nós estaremos ao vivo. Ele é um ancião, está inativo no momento, mas sim, ele foi um ancião por muitos anos, tem muito conhecimento da Bíblia, de acordo com a sua doutrina, e ele vai estar falando acerca do inferno de fogo. Ele é real? Ele existe ou não? Isso é só uma ilusão? Bem, você tira suas conclusões depois de ouvir os seus argumentos. O professor Rafael Rocha está hoje aqui fazendo um react sobre possíveis equívocos de hebraico e grego de um professor querido Rubens Queruvim, e ele está apresentando os áudios e criando seus contrapontos com muito respeito, com muita classe. Pode compartilhar meu computador, Elton. Professor Rafael Rocha, aqui está.
Tá. Na verdade, eu estou compartilhando outra coisa. Acho que você não mandou seu computador, não. Ah, agora chegou. Chegou. Maravilha. Famoso Logos. Eu vou tirar a pergunta do Brian. Brian, brigadão, querido. Brigadão aí, tá? Brigadão. E aí tá, gente. O Pix da Arena Apologética... Bom, antes de falar sobre a questão do Logos e do BibleWorks 10, pessoal, eu sou professor que eu leciono em quadro, em sala de aula, tá? De forma EAD, de forma digital, online, à distância, mas em quadro, escrevo em quadro. Quando eu estou, assim, fazendo lives como essa que eu estou fazendo aqui no Arena Apologética, eu acho mais bonito, mais ilustrativo colocar em tela esses softwares, porque eu acho que fica legal, fica interessante. Tanto esse aqui é o meu Logos 10, né? Esse aqui é o Logos 10, e tanto quanto o BibleWorks 10, eu também uso o The Word, tá? Mas vamos lá. Nós temos aqui, né? Esse é o meu sonho, viu? Eu não tenho esse programa, ele é muito caro. Tá. Theon Udes, Euraken Popoti, Monogeses Theon. Aí, Huon Estun, Copontur Patros, Ekeinos, Exexato. Veja bem, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, né, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Tá? A gente precisa entender essa expressão seio. Kolpon, que é o substantivo acusativo singular masculino. O que seria seio? Tá? O que está no seio do Pai? Nós sabemos que esse teós aqui foi um teós gerado, foi o único gerado. Nós sabemos que temos o teós gerado, mas o que ele queria? À frente do corpo, entre os braços, no colo, no regaço, o peito de uma vestimenta, com cavidade formada pela parte dianteira, são as definições lexicográficas da palavra copos, né? Copon, que é o acusativo de copos, superior de uma vestimenta ampla, amarrada por uma cinta ou faixa, usada para guardar ou carregar coisas, uma baia do mal, ou seja, isso aqui é uma das definições possíveis. Vamos aqui para o outro léxico aqui, tá? Que é copos, o seio, enseado, baia, golfo. Então, o que de fato significa esse logos que foi esse teós, que foi o único gerado no seio do Pai, que está no seio do Pai, tá? Nós temos o verbo presente ativo do particípio, que está e continua estando, tá, pessoal? Ele está e continua estando. Verbo presente ativo no particípio. É um verbo grego presente junto com o particípio, dando uma ideia de continuidade linear. Singular nominativo masculino. Ele não só está, como continua estando. Aí a gente vai entrar na seguinte a questão aqui. Tá? Se esse teós é o único teós gerado que está e continua estando no seio do Pai, em que dado momento esse teós foi gerado, tá? Porque nós temos aqui o teon no acusativo, né? Deus nunca foi visto por ninguém, mas o teós unigênito, o único teós gerado, ele que está e continua estando no seio do Pai, a quem ele revelou. Aí a pergunta é a seguinte, nós teríamos que discutir aqui, Brian, a preexistência do teós, a eternidade do teós, e que dado o momento da eternidade o teós foi gerado. E quais dados da Escritura nós teremos para a geração do teós e a eternidade do teós. Então nós temos aqui, no mínimo, um teós gerado eterno, que não só está, mas continua estando no seio do Pai, tá? Então dá uma ideia de eternidade. Esse teós aqui, o único gerado, ele é eterno. Ele é eterno. Agora, você não pode, Brian, confundir o teós gerado com o teós criado. Esse teós aqui, ele não foi criado, ele foi gerado. Essa foi a discussão. Pode parar de compartilhar aí, Elton, eu só queria mostrar para eles aqui. Essa é a discussão de uma obra que eu tenho aqui, que eu vou pegar. Essa obra aqui, ó.
essa é uma discussão tremenda nessa obra aqui. Ela está um pouquinho apagada, História mas dos... é de... Bora ver se dá para ler legal aí. História dos Concílios concílios Ecumênicos. ecumênicos. Uau! Muito bom. Produzido pelo Giuseppe Alberico, ou seja, produzido por um teólogo italiano, tá? Então, aqui eles vão discutir, colocando aqui para vocês aqui na página, a discussão entre Ario e Atanásio, Elton, foi se o filho foi criado, quitícios, se ele foi criado, ou se ele foi monoguês, né? Se ele foi gerado, se ele foi o único gerado, se ele foi gerado ou ele foi criado, entendeu? Então, o que acontece? A discussão inteira foi que Ario defendeu que Cristo foi criado e os teólogos ortodoxos da cristandade defenderam que Cristo foi gerado. Então, você não pode pegar nenhum léxico vai definir essa palavra aqui, né? Monoguese, adjetivo nominativo singular masculino, como uma ação, como um ato criativo, como se Deus tivesse criado. Gerou e não criou. É uma coisa diferente. Agora, gerou do que, El? Uma coisa interessante na cultura patriarcal do Oriente Próximo é que quem gerava era o pai, não era a mãe. A mãe concebia o que nela era gerado pelo homem, correto? Sim. Mas o filho era gerado da mesma essência do pai. A mesma essência divina do pai. Então nós temos aí não só agora um aspecto agora linguístico, gramatical, mas também nós não temos como desassociar o aspecto teológico. Cristo, ele foi gerado da mesma essência divina, e ele e Deus, que Jesus e o Pai são Deus, isso não pode ser contestado. Agora, que Jesus é uma pessoa diferente do Pai, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É verdade, professor. Tem uma pergunta do João Silva. Eu acho que João Silva teria que citar um texto, né, João Silva? Beijão para você, querido, tá, João Silva? O pai e o filho e o pai tem uma preposições conversíveis. Proposições conversíveis ou não, Rafael? Temos um unicismo ou não? Ele está perguntando se existe uma proposição conversível, mas para isso ele teria que especificar o texto, de qual texto se trataria essa porção bíblica aí, para poder saber se tem uma proposição conversível ou se é uma proposição de subconjunto. Então teria que ter um texto, né? Qual texto você está se referindo, meu nobre? Sim, enquanto isso, deixa que o professor Rafael Rocha continuar. Continua, professor. Então, pessoal, nós temos, olha, nenhum trinitário sério acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, tá, pessoal? Tira isso da cabeça de vocês. São três pessoas distintas, mas que comungam da mesma essência divina, da mesma divindade. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês? Não confundam essas coisas. Não confundam essas coisas. Tá? Agora, o Filho, né? O Filho unigênito, o Deus unigênito. É engraçado, né? Que existe uma variante textual. Tem o Ruios, né? E tem também o Theos, né? Nós temos o Ruios, o Filho, né? O único filho gerado, ou o filho unigênito, e nós temos o Deus unigênito. Veja que os manuscritos colocam o filho como Deus e o Deus como filho, uma variante, né? Provando mais uma vez, identificando a divindade do filho. Então, que o filho é Deus, ele é Deus com o Pai. E ele é um com o Pai, ele sempre deixou isso claro, tá, Elton? Sim. Ele é um com o Pai no sentido de unidade absoluta, tá? Unidade absoluta e composta ao mesmo tempo, tá? Uma unidade absoluta e composta ao mesmo tempo, tá? Então, mas que ele é um Deus pequeno em detrimento a qualquer outra divindade que se chama Deus, aí já é outra coisa, pessoal. Tá bom, pessoal? Maravilha. Então, eu acredito que ficou muito claro, tá? Sim. Eu sei que não é fácil, né? A Trindade é uma matemática, só que tem uma coisa interessante. Eu quero que vocês, a partir de hoje, eu não sou de sugerir para ninguém ir, às vezes, em certos canais, que eu não tenha certeza que aquele canal está propondo algo acadêmico da pesada, tá? Mas esse canal aqui do Elton Maia, o canal Arena Apologética, é um canal que tem
feito abertura para um academicismo real. Obrigado. Tanto eu estou fazendo isso aqui, provando pelas escrituras de forma linguística e gramatical. O Arena Apologética hoje é um dos melhores canais, de fato, de defesa da fé também. Obrigado. Ele é um canal eclético, ele tem trazido céticos, liberais, agnósticos, ateus, beleza, é normal. Mas ele também tem trazido apologistas como eu, o professor Euler Lopes e tantos outros professores. Então, esse canal aqui é um canal top, né? Eu achei maravilhoso a última live aqui do professor Euler Quatafona acerca da TNM. Eu assisti toda a live, uma exposição de grego maravilhosa. Mas agora, falando sobre essa questão do um, entre no canal do professor Fabiano Ferreira. Ele é pastor numa igreja em Filadélfia, nos Estados Unidos, carioca, brasileiro, meu amigo, está no grupo Refúgio Teológico Top, e ele fez uma averiguação e uma investigação técnica, acadêmica e científica, matemática, do termo errado de Deuteronômio 6,4, El. Eita! Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Ver, hein? Muito top mesmo, essa eu quero aprender. Sabe que ele descobriu pelo viés matemático? Sim. Que aquele um é chamado de um infinito. Um infinito. Ele pega o Aleph, que tem o valor numérico de 1, ele pega mais outro Aleph, que tem valor numérico de 1, e pega outro Aleph, que tem valor numérico de 1. Na matemática... Ele caiu, né, gente? Mas voltou. Ele caiu, vamos aguardar o seu retorno, daqui a pouco ele volta, e após esse argumento dele, nós estaremos nos preparando. É a matemática avançada. Você havia caído e voltou, professor. Eu ouvi. Por exemplo, Elton, a preposição eis, sim. A preposição eis, que é para dentro de, sim. Ela faz uma função também de artigo indefinido e até de numeral. Então veja que eu não posso só pegar a preposição e mantê-la naquela classe gramatical, correto, Elton? Ela tem outras funções. Beleza. Assim também é os números, meus amigos. Vamos crescer, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, porque Aleph com Aleph mais Aleph é igual a um infinito. Então, na matemática avançada, 1 mais 1 mais 1 não é 3, é igual a um infinito, tá? Eu só quero deixar isso. Procure lá o canal do professor Fabiano Ferreira, meu amigo. Pensa numa pérola que ele acabou apresentando e ele coloca as fontes bibliográficas. Bom, pessoal, Elton, obrigado, meu amigo. Professor. Você é um parceiro, obrigado mesmo por tudo. Eu estou saindo agora, nesse exato momento. A minha esposa está até me apertando aqui. Pronto. E a gente vai para o aniversário do meu sogro. A gente tem uns comes e bebe por lá. E eu quero agradecer a todos vocês, meu amigo. Maravilha. Eu quero deixar aqui as portas abertas para você, professor Rafael Rocha. Quando você quiser aparecer, a casa é sua, tá? Quiser fazer uma série de vídeos aí comigo, a gente faz. E obrigado, Brasil. Esse é o professor Rafael Rocha, um grande acadêmico, um estudioso, sim, e o bom de tudo é que ele é brasileiro, né, gente? Eu gosto muito de valorizar os teólogos brasileiros, porque a teologia aqui no Brasil precisa ser mais valorizada, né? E, Brasil, nós encerramos... Amigos, eu quero indicar, eu só indico um curso que eu confio, com pessoas que têm um ensinamento sério e que estudam grego. E quando eu indicar um curso de alguém, vocês fazem o curso porque eu assino embaixo. Façam o curso de grego bíblico Koiné com o professor Elton Maia. Obrigado. É um dos maiores professores de grego do país, tá? Obrigado. E ele, em sala de aula, lá, ele é rei. Tá aí o curso aí, ó. Formação em grego Koiné, introdução à história, alfabetização, transliteração, primeira, segunda, terceira declinação, né? Aspectos verbais, sintaxe, interpretação textual. Tá aí o cara, tá? Indicação do professor e pastor Rafael Rocha. Faça o curso de grego com Elton. Beijão pra você. Um abraço, meu amigo. Obrigado, beijão, Brasil. Tamo junto e misturado, parceiro. Obrigado, Arena Apologética. Valeu. Prazer receber esse homem em peso, viu, gente? Arena Apologética finaliza aqui. Daqui a pouco temos uma outra live sobre Apocalipse com um ex-ancião das Testemunhas de Jeová. Como eu sempre digo, quero convidar o professor Rafael, me dê a honra de soltar a vinheta. Diga, solta a vinheta. Solta a vinheta.